Quer saber o que eu tenho escutado ultimamente? A partir de agora, em Altos Plays de Audição. Faz tempo que eu não trago aqui no canal um episódio dessa série, o Altos Plays de Audição, que é aquele momento onde eu dou uma atualizada no que eu tenho escutado com mais frequência, aqueles discos que demoram mais tempo para voltar para a estante, que eu me encarno em algum artista, às vezes apenas numa música, eu acabo escutando o álbum várias vezes e tal. É o momento Lúcio em loop com alguns discos, então eu vou fazer um jogo rápido, assim, com algumas dicas, inclusive, para vocês também entrarem nesse loop junto comigo. E eu começo com uma banda direto da Holanda. Sim, The Shocking Blue, com o famoso álbum Venus, lançado originalmente em 1970, dessa banda formada na Holanda em 1967 e que tem essa música que é o grande hit deles, né? Venus, né? Que estourou nas paradas do mundo inteiro. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto álbum. Confesso que é bem confusa a discografia deles, inclusive diferentes capas. Essa capa eu acho que saiu somente aqui no Brasil, em 1970. Isso aqui é uma prensagem brasileira, que eu já vou trazer alguns detalhes. Mas eles têm uma discografia que em cada país tem uma capa diferente, um nome de álbum também completamente diferente do outro. Esse disco aqui tem diferentes nomes pelo mundo inteiro e tal. Mas o importante é que é maravilhosa essa banda. Aliás, não são muitas bandas holandesas, né? Me deixem saber aí nos comentários outras bandas que vocês conhecem da Holanda e tal. Banda de rock, rock psicodélico, aqui eles entram também, a música Venus, super dançante, né? Imagino que vocês conheçam, mas tem outras belíssimas canções, uma banda maravilhosa. Aqui, deixa eu mostrar a contracapa, com essa vocalista, né, a Mariska Hargitay, que é linda demais, além de uma excelente cantora. Eu acho ela uma das mulheres mais bonitas do rock, né, pelo menos. E é uma super banda, assim, são ótimos músicos, né, tem essa pegada pop da época, é claro, assim, né, eles trabalham também muito com, também tem algumas músicas com pegadas psicodélicas indianas, um dos músicos toca sitar e tal, tem distorções nas guitarras, são músicas muito bem construídas, assim, eu acho eles uma baita banda que deveria inclusive ser mais reconhecida, né, ou mais valorizada, ou lembrada, né, nas paradas e tal, mas aqui realmente foi quando eles tiveram um grande estouro. Como eu falei, eles começaram em 1967, e a faixa Venus entrou no top 5, assim, em diversos países, inclusive aqui no Brasil, fez muitos sucessos. Se não me engano, saiu também como um single aqui no Brasil. Deixa eu mostrar essa prensagem aqui para vocês. Como eu falei, é uma prensagem brasileira que sai no mesmo ano, em 1970, pela Polydor. Tá aqui, bandaça, recomendo, assim, não fiquem só, né, porque e é muito boa a música mesmo, assim, mas não fiquem só em Venus. Aqui eu destaco, por exemplo, tem uma que eu adoro aqui também, é Send Me a Postcard. Também temos aqui Long and Lonesome Road, que abre o álbum. É maravilhosa, baita banda, recomendo fortemente. Tem rodado, fazia muito tempo que eu não escutava, e esses dias, não sei porquê, assim, pesquei aqui no meio da minha discoteca, e desde então não voltou, continua aqui rodando, né? E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. São alguns dos discos, claro, além dos álbuns que eu mostro em todos os episódios, eu escuto todos eles, mas tem aqueles discos que estão por aqui, ficam mais tempo, eu acabo escutando com mais frequência e abrindo os trabalhos para mostrar para vocês alguns desses álbuns. Fica também uma super recomendação para vocês. The Shocking Blue, com Venus. Esses discos que acabam ficando mais tempo fora das estantes, assim, às vezes eles chegam por um simples motivo de que eu precisava escutar uma faixa específica, e aí fico escutando não só aquela faixa, como acabo entrando no álbum novamente. Foi o que aconteceu com o próximo que eu vou trazer aqui. Eu estava precisando escutar uma música que está nesse álbum, porque me traz uma paz, uma tranquilidade que todos nós precisamos. E aí ficou o disco rodando, não paro de escutar, inclusive ele está
ainda em loop por aqui, e eu tô falando dessa maravilha absoluta do Simon and Garfunkel com Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Baita disco dessa dupla maravilhosa, né? O Paul Simon e o Art Garfunkel, né? Esse aqui é o terceiro álbum da dupla. Recomendo todos os álbuns, mas esse aqui em especial. E a música, que já vou falar para vocês que me fez chegar nesse álbum e desde então o álbum inteiro acaba rodando aqui em casa, é a música, uma das músicas que eu considero das mais lindas do sistema solar, uma música que traz, pelo menos para mim, assim, uma tranquilidade, uma paz. É um hino, na verdade, né? Scarborough Fair, que abre o álbum, é das coisas mais bonitas que você vai escutar assim que terminar o episódio aqui. Vai lá e escuta. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você, assim como faz para mim. Enfim, baita disco, não tem nem muito o que falar da importância dessa dupla, né? E também os trabalhos individuais maravilhosos. Eu amo os discos do Simon and Garfunkel e esse aqui é o meu predileto deles. Adoro esse disco. Recomendo então fortemente não só a primeira música, né? Mas pelo menos comigo acontece ainda bem no caso que é a primeira, que daí fica mais fácil de ficar voltando a agulha e tal, e botar de novo, né, aquele lance todo, assim, e realmente foi exatamente isso que aconteceu. Eu precisava daquele, do nada, assim, preciso escutar essa música agora, daí fui na minha discoteca, peguei, comecei a escutar, daí botei ela de novo, coloquei umas 3, 4 vezes e deixei o disco rodar, e quando eu vi eu tava só virando o lado mais de uma vez, escutando o álbum inteiro, como recomendo sempre para vocês. Façam esse exercício, esse esforço, às vezes, necessário para muitas pessoas. Para mim não é esforço nenhum, mas eu digo sempre, álbuns para escutar na íntegra, né? O que tem ficado um pouco esquecido ultimamente, mas está aqui, descasso. Deixa eu mostrar a prensagem para vocês. Essa daqui é uma prensagem norte-americana, né, lá dos Estados Unidos, que sai pela Columbia Records, que eu não tenho a precisão de qual prensagem é, se é a terceira ou quarta, assim, eu acredito, eu não descobri, né, o ano exato dessa edição que eu tenho aqui, eu só sei que exatamente que é uma prensagem norte-americana, né, talvez do início dos anos 70, não sei, eu estou chutando aqui porque realmente é um álbum que teve muitas edições, obviamente fez muito sucesso, assim como os outros álbuns da dupla, e eu não consegui chegar com uma data precisa do ano exato dessa edição. Tenho certeza disso, eu sei que não é a primeira prensagem nem a segunda, mas, enfim, acredito que seja do final dos anos 60, início dos anos 1970. Então tá aqui, recomendo fortemente mais uma vez, tem as músicas mais lindas, essas harmonias vocais maravilhosas, letras lindas, uma sonoridade muito bom para esse momento de tanto caos que a gente vive no mundo. Um pouco de paz musical é sempre necessário com essa dupla querida aqui, Simon and Garfunkel com Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Uma das minhas grandes musas no rock, no pop, na música de maneira geral, estou falando da deusa Stevie Nicks, com o álbum Belladonna, lançado originalmente em 1981, primeiro álbum solo da Stevie Nicks, né, num dos intervalos da sua trajetória no Fleetwood Mac. Ela lançou esse disco maravilhoso, é uma das grandes vocalistas, vou deixar só no rock, no pop, enfim, mas eu sou apaixonado pelo timbre da voz dela. Ela tem um drive muito particular, assim, e é um disco muito bom, lindo demais, altas músicas, altos músicos participando. Eu adoro essa capa aqui, eu acho ela linda. Adoro Stevie Nicks, assim, não só no Fleetwood Mac, como a carreira solo. Ela tem outros álbuns excelentes, mas realmente esse aqui é o melhor disco solo dela. Olha que linda essa contracapa aqui também. Descasso, então, músicas que vão do rock ao pop, tem, obviamente, certamente referências, né? Até porque algumas músicas que estão nesse disco
eram para ter entrado em algum momento no Fleetwood Mac, acabou não entrando e tal, e ela lançou esse disco, então, se eu não me engano, foi depois da turnê do álbum Trust, se eu não me engano, do Fleetwood Mac. Deixa eu mostrar a parte interna aqui, que vem com as letras, algumas composições dela, outras parcerias importantíssimas que eu já vou trazer aqui para vocês. Aqui, o outro lado, ela com as meninas que participam também do álbum. E é um álbum recheado de participações, assim, inclusive ela fez essa escolha de não, né, de não trazer, poderia ter feito isso e tal, trazer alguns dos músicos parceiros dela no Fleetwood Mac, mas ela optou por uma produção independente do Fleetwood Mac, juntou um time com os melhores músicos de estúdio de Los Angeles na época e tal, né, e acabou firmando grandes parcerias aqui. Nesse álbum, por exemplo, ela tem uma das bandas em algumas faixas que acompanha é os Heartbreakers, né, do Tom Petty and the Heartbreakers, que inclusive tem uma das faixas aqui, deixa eu ver, só para não errar o nome, é Stop Dragging My Heart Around, que é uma música composta pelo Mike Campbell, guitarrista do Tom Petty and the Heartbreakers, e tem nessa faixa a participação não só dos Heartbreakers, como também do Tom Petty cantando, né, fazendo um dueto com ela e também tocando guitarra nessa faixa. E outro super destaque que tem nesse álbum aqui, né, entre os músicos, que são vários músicos que participam, assim, tem um que é muito especial, que acaba se tornando, inclusive, um grande parceiro musical da Stevie Nicks. Eu estou falando do guitarrista, o Ed Watchell, eu nunca consigo falar o nome dele certo, assim, que depois também ficou muito amigo do Keith Richards, tocou nos álbuns do Keith Richards e tal. E nesse álbum ele é importantíssimo, assim, principalmente na faixa Edge of 17, que tem um início, um riff de guitarra super marcante e tal. Deixa eu mostrar a edição aqui para vocês. Isso daqui é uma prensagem original americana, primeira prensagem, que sai com esse label personalizado aqui pela Modern Records. Tá aqui um disco maravilhoso, que também eu acho que é pouco comentado, assim, as pessoas, né, que esse episódio serve para trazer vocês para o meu loop musical dos álbuns que eu tenho escutado com mais frequência, porque eu espero que vocês escutem também, né? Pô, ele abre com Belladonna, que é linda, Kind of Woman, e o jeito que ela canta, prestem atenção, né, nesse timbre maravilhoso de voz que ela tem. Uma outra, agora eu me lembrei aqui, outra participação importante nesse álbum, numa das faixas ela faz o dueto com o baterista e vocalista dos Eagles, o Don Healy, né, a faixa em questão é a Leather and Lace, então, que tem esse dueto com o grande vocalista Don Healy, e combina muito bem as vozes, porque o Don Healy também ele tem um certo drive na voz, assim como tem a Stevie Nicks. Então aqui para vocês, baita disco, escutem Stevie Nicks com Belladonna. Colocando um pouco mais de peso na agulha, quem anda com muita frequência por aqui e chegou também pelo motivo específico de uma faixa que eu me deu vontade de escutar, daí aconteceu a mesma coisa que acontece com muita frequência, acabei me encarnando no álbum inteiro, mas foi uma faixa que puxou, já vou falar para vocês, mas é uma banda também que eu adoro, eu acho que não tinha aparecido por aqui. Estou falando dos britânicos, do Wishbone Ash com Wishbone Ash 4, lançado em 1973, quarto álbum, né, dos britânicos de Devon, que fica no litoral sul da Inglaterra, bandaça de classic rock, né, um dos pilares também do que depois veio a se transformar em hard rock também. Eu adoro essa banda, é uma banda que eu acompanho há muito tempo, assim, desde a adolescência, assim, eu sou fissurado nessa banda, adoro eles. Bandaça também importantíssima, né, que traziam essa pegada assim muita guitarra, né, uma dupla de guitarristas que eu já falo para vocês, importantíssima também, mas faziam principalmente nos álbuns anteriores ao quarto álbum, uma pegada que trazia elementos da folk music, né, do folk rock britânico, com um pouco de psicodelia, um pouco de progressivo, guitarras mais pesadas, elementos acústicos.
é muito boa, muito interessante. Eu acho uma das bandas mais interessantes do classic rock, né, do que a gente chama de classic rock dos anos 1970, que a capa, né, com a turminha, contracapa aqui, né, e essa banda, assim, acho que ela tem um dos grandes destaques, assim, são as guitarras, né, a dupla de guitarristas. Deixa eu mostrar a parte interna aqui, que já tem até a fotinho dos belezões aqui. Tá aqui, ó. A dupla de guitarras, então, do Ted Turner com o Andy Powell, que criam duas vozes nas guitarras, né? Um elemento que foi se aprimorando e eu acho que eles, na minha opinião, são um dos pioneiros em trazer isso dentro do rock, do hard rock, né? Dessas guitarras em duas vozes, né? Uma em terça, enfim, termos técnicos que não vem ao caso, mas está aqui grandes guitarristas, compositores, então, o Ted Turner e o Andy Powell, e tem outro destaque também, né? Tá aqui embaixo, né? O baixista e vocalista também, o Martin Turner, que tira um timbre muito particular, um timbre único no baixo, assim, realmente é um super baixista, é uma super banda, assim, né? Eu acho que vale a pena, se você não conhece ainda, dar uma pesquisada, tem discos excelentes. Esse aqui, até já confesso para vocês, como eu falei, foi um disco que eu peguei exatamente esse álbum, porque eu queria escutar a faixa que abre o disco, né? So Many Things to Say, mas em relação aos álbuns anteriores, ele não chega a ser um disco tão regular musicalmente como nos álbuns anteriores que eu tenho aqui também, mas tem algumas faixas de muito destaque aqui, né? Deixa eu falar outras para vocês, além da So Many Things to Say, que é a música que abre o disco, que foi a que me levou pro álbum, mas aí eu acabei escutando o álbum inteiro, e também tem outras que eu destaco aqui, a Ballad of the Beacon e Sorrel, não sei a pronúncia, enfim, mas são faixas excelentes aqui desse álbum. Então aqui tá fotinho deles, do outro lado tem as letras, né? Eles trazem um clima meio medieval, às vezes, na temática das letras. Enfim, é super interessante, assim, a banda como um todo. Essa daqui é uma prensagem americana, a primeira prensagem original americana, que sai pela MCA Records em 1973, né? Então, trazendo um pouco de peso, porque também é sempre necessário, mas é um peso super dosado, assim, né? Como eu falei, eles têm muito dessa referência de saber mesclar muito bem, além das linhas de guitarras maravilhosas e de baixo, elementos mais acústicos. Eles têm, então, é muito isso, essa conversa do folk britânico, né? Do folk rock britânico, junto com um rock um pouco mais pesado, entre algumas aspas. Então fica aqui também outra super dica para vocês. Como eu falei, eu fui pela faixa So Many Things to Say e acabei me encarnando no disco inteiro. Fica essa recomendação aqui, não só esse álbum, como os outros álbuns dessa banda, então, Wishbone Ash. Direto do Recife, Pernambuco, meus amados, do Quinteto Violado, com o álbum Missa do Vaqueiro, lançado originalmente em 1976. Eu amo, amo com toda a minha força esse conjunto. Já apareceu em outros episódios aqui, outros álbuns. Esse disco eu não tinha trazido aqui ainda, né? Eu já tenho praticamente toda a discografia deles. Eu adoro a sonoridade que eles trazem, né? Trazendo essa riqueza harmônica, né? Valorizando o folclore nordestino, trazendo também com a música contemporânea, com música erudita. São geniais, eu gosto de todos os álbuns deles. Esse aqui é muito lindo, eu tenho escutado também com muita frequência. A Missa do Vaqueiro, tá aqui toda a turminha, um dos pilares, né, daquele movimento do início dos anos 70, né, onde teve muita força a música nordestina dentro da música popular brasileira, onde vários artistas, né, e eles sim ou sim um dos pioneiros nisso, assim, de ter essa sacada musical, de trazer a música regional, mas também modernizar essa música, trazendo elementos contemporâneos do que estava rolando, não só no Brasil, como no mundo, né, conversando em alguns momentos com a música erudita, com a música barroca. Tem muito da música barroca nos álbuns do Quinteto Violado, e esse disco é super bonito,
E, claro, eu sempre digo isso, sim, independente de crença, assim, o que vale é a musicalidade, né? E aqui é super bonito, deixa eu mostrar um encarte para vocês, né? Porque são cânticos, né, religiosos, né, em muitos momentos, né? Dá para ver pela própria arte, pelo próprio título, né? Aqui do outro lado fala aqui, ó, rezas de sol para a missa do vaqueiro. É lindo, 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 lindo demais. Assim, isso aqui também traz esse encarte com um texto maravilhoso, trazendo, enfim, todas as informações, né, contando, né, e muitas vezes ajudando a traduzir muito dessa cultura nordestina, assim, né, para pessoas que não são da região e tal, porque a gente está falando, às vezes, em alguns momentos, de algo super específico do folclore regional, assim, e esse álbum aqui é lindo. Recomendo qualquer álbum também do Quinteto Violado, e esse aqui em especial é um que eu tenho, né, assim como todos que eu estou trazendo aqui, que eu tenho escutado com muita frequência. Aliás, isso acontece muito com o Quinteto Violado, assim, porque, como eu falei, eu tenho praticamente toda a discografia deles aqui, e são álbuns que eu acabo que eu, recorrendo a eles, assim, em diferentes momentos da minha vida, assim, e neste momento foi a Missa do Vaqueiro. Deixa eu mostrar a prensagem para vocês. Aqui é uma prensagem original, primeira prensagem brasileira, lá de 1976. Isso aqui é de uma riqueza harmônica e lírica impressionante, assim, é super bonito, não só esse álbum, como todos os álbuns, mas neste momento eu recomendo para vocês. E a capa, né, gente? Isso é lindo demais, né? Então, nesse momento, recomendo a audição do Quinteto Violado com Missa do Vaqueiro. Na minha nada modesta opinião, um dos maiores gênios da música brasileira, Edu Lobo, com o álbum Jogos de Dança de 1981, realmente um dos grandes gênios da nossa música. Eu adoro o Edu Lobo, discografia gigantesca e maravilhosa. E esse disco é muito particular e que capa linda, linda, linda demais aqui. Deixa eu deixar para vocês. Tá aqui, né? Isso aqui é um álbum, né? Deixa eu mostrando a contracapa aqui para vocês. Aqui com as faixas, né? E é super engraçado, né? Ele tem o lado A, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5 e jogo 6. É uma peça musical, né, que foi composta pelo Edu Lobo para um espetáculo de balé, né, o balé Jogos de Dança, né, que estreou em Curitiba em outubro de 81 pelo grupo Balé Guaíra. Tá aqui. Isso aqui é uma obra-prima, assim, e inclusive eu até fui pesquisar, né, que às vezes eu me lembro de fazer isso, porque eu espero, né, que as pessoas que não têm o disco físico, enfim, que possam também escutar nas plataformas digitais, assim, e esse aqui é um dos álbuns que, pelo menos no Spot Coisa, não tem, mas tem como encontrar esse álbum aqui para você escutar, aqui no YouTube tem ele completinho, aqui, então, esse disco é muito bonito, como ele é uma composição, né? Aqui, deixa eu mostrando aqui a contracapa, aqui, né? Que tem aqui a composição, arranjos e regência do Edu Lobo. É um disco com formações de orquestras, né, tem algumas faixas instrumentais, outras que tem algumas vozes também, mas ele é basicamente um álbum instrumental com arranjos e composições do Edu Lobo e a regência, ele que está regendo a orquestra e regendo os conjuntos que formam cada um dos jogos, né, que são jogos de dança, como eu falei, né, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, por aí vai. Tá aqui, então, um time também lindo de músicos. Aqui também uma arte super bonita aqui, né? Tem alguns destaques aqui que é principalmente no jogo 3, né? Que fecha o lado A, que tem, assim como em outros momentos, assim, tem uns arranjos de metais, né? De saxofone, trompete, trombone, enfim, outros instrumentos de sopro e tal. Mas eu destaco aqui nessa faixa, né? O jogo 3, a gente tem um solo de sax do Mauro Senise, né, um grande instrumentista, e também a guitarra do Hélio Delmiro.
essa faixa é super jazzística, assim, inclusive aqui nesse álbum a gente vai encontrar, né, como eu já falei, ele é é uma série de composições que foram feitas para um espetáculo de dança, então ele é todo, também trabalha muito bem a parte rítmica e tal, e daí tem alguns momentos que vai mais para uma música clássica, vai para, obviamente, transita sempre pela música brasileira, mas tem muitos elementos do jazz aqui, então realmente é muito, muito, muito bom esse álbum aqui. Como eu falei, não tem nas plataformas oficiais, né, no Spotify ou qualquer outra assim desse tipo de streaming, mas tem, eu encontrei ele na íntegra aqui no YouTube. Deixa eu mostrar o label para vocês, ele sai pela Som Livre, essa aqui é a primeira e única prensagem que sai no Brasil, então, em 1981. Fica a dica aí, tenho certeza que se tu gosta da música brasileira, da música instrumental brasileira, isso aqui é uma excelente pedida, é uma obra escondida, né? Acho que é tão escondida que não tem também, assim, porque pelo que eu vi, assim, a maioria dos álbuns do Edu Lobo a gente encontra nas plataformas oficiais de streaming e tal. Esse aqui não tem, mas tem aqui no YouTube. É muito bonito, como eu falei, tem toda essa transição, assim, ele vai transitando, transição, né? Ele vai mesclando, assim, entre a música popular brasileira, música de concerto, elementos do jazz. É riquíssimo, riquíssimo demais, um disco também super bem gravado, tem um som espetacular. Fica a dica aqui para você entrar nos jogos de dança do grande mestre Edu Lobo. E para fechar esse passeio por alguns dos principais discos que tem rodado com mais frequência aqui em casa, eu trago para vocês a maravilhosa Diana Ross com o álbum Last Time I Saw Him. É um álbum que eu consegui recentemente, então ele nem foi para estante e também não foi ainda, porque eu estou escutando ele direto aqui em casa, descasso, né? Também grande musa da música. Esse aqui, se eu não me engano, é o quinto álbum solo da Diana Ross, então lá de 1973. Capa também, linda arte esse disco também. Diana Ross, né, gente, uma das grandes mulheres da black music norte-americana, nesse álbum aqui que ele é bem, inclusive ele é um álbum super pelo menos, né, do que eu percebo, assim, em relação ao trabalho dela anterior, na Motown, também, se bem que esse aqui também sai pela Motown também, é um álbum bem de transição, onde ela, eu acho que ela abre aqui o leque de opções musicais, assim, e que fica super interessante, porque aqui, além do R&B, da soul music aqui, a gente vai encontrar, por exemplo, alguns elementos da música country norte-americana, então ela conversa também com outros estilos musicais, vai ter também toques de Dixieland, então é um álbum assim riquíssimo assim em relação ao que eu conheço, já não conheço toda a carreira solo da Diana Ross, assim, mas pelo que eu já conheço, me dá muito essa impressão assim de ser um álbum bem de transição, porque ao longo dos anos 70 ela também vai conversando com outros gêneros, e eu acredito que é aqui que ela dá uma boa virada de chave. Deixa eu mostrar aqui o label para vocês, que é um label que eu adoro, brasileiro, que é uma prensagem brasileira, que sai pela Tapecar, né, que era o label que fazia a distribuição dos discos da Motown aqui no Brasil. Essa daqui é uma prensagem do mesmo ano, né, original, que sai em 1973. É um álbum muito bem gravado, ele tem uma sonoridade muito boa, assim, em termos de gravação mesmo, né. Inclusive, tem um destaque que é um dos grandes arranjadores da história da música, o Gene Page, não Jimmy Page, é o Gene Page, que super arranjador, um grande mestre nos estúdios e tal, e tem algumas faixas que tem os arranjos do Gene Page, inclusive a faixa título, se eu não me engano, tem o arranjo, exatamente, o arranjo praticamente todas as faixas, principalmente as duas primeiras do lado A, depois tem do lado B algumas também, que tem o arranjo do Gene Page, e inclusive a faixa que abre o álbum, né, a Last Time I Saw Him, que dá também o título, foi um grande hit na época também,
e tem assim como eu falei, né, ela tem uma gravação, um tipo de gravação muito interessante, e já dá para perceber já nessa primeira faixa assim, essa conversa dela trazendo alguns elementos além da soul music e do R&B. Então fica uma super recomendação, como eu falei, é um álbum que eu consegui não faz muito tempo e ele nem foi ainda para estante. Ele chegou aqui em casa e está ainda rodando aqui pela sala, porque eu tenho escutado, né, como eu faço sempre, quando eu consigo um disco, eu já vou escutando de cara, e alguns permanecem por mais tempo, como nesse caso aqui, da Diana Ross, com Last Time I Saw Him, lançado então em 1973. É isso, então espero que vocês tenham gostado, e é claro, eu quero saber, você que está aí do outro lado, me deixe saber o que você está escutando. Como eu falei, esse episódio é dentro dessa série Altos Plays de Audição, que eu trago os discos que eu tenho escutado com maior frequência aqui no meu som, com mais frequência aqui direto, então, que ficam em loop, rodando por aqui. Eu quero saber os discos ou as músicas que vocês têm escutado direto aí do outro lado. Me deixem saber aqui nos comentários, vou adorar saber, e é sempre bom a gente compartilhar isso, porque a gente vai trocando as figurinhas musicais, aí a gente acaba também, eu acabo escutando muita coisa de que vocês indicam, então aqui ficam minhas 6, acho que eu tô 6 álbuns, né, minhas 6 indicações que estão em loop por aqui, e espero que vocês tragam também o que está rodando no som e nos ouvidos de vocês, e a qualquer momento eu volto aqui com mais um episódio no Altos Plays. Até mais.